E eu fui a última pessoa a falar com meu pai, porque eu falei por ele por telefone naquela época. E quando foi no sábado, ele ia chegar de viagem. Só que aí depois ele não chegou. Chegou só no domingo, mas já no caixão, já para enterrar. E ali, bem então, difícil. foi um Foi onde? marco de mudança completa daquela rotina, de mesmo trabalhando, mas ainda tendo aquele tempo de diversão, de repente tudo mudou. Tudo mudou. Todos os meus planos, meus projetos naquela época. Mudou, porque aí eu não ia deixar minha mãe sozinha. Boa noite, conquistadora! Seja muito bem-vinda ao Destemidas Podcast. Nós estamos no nosso primeiro episódio, inaugurando esse projeto lindo que o Senhor colocou ao meu coração. Esse projeto nasceu desde 2022 e eu escrevi esse projeto, deixei ele guardadinho, porque tem coisas que a gente tem que saber o tempo certo para acontecer. E chegou o momento de tirar o projeto desse podcast da gaveta e tornar ele real. E que alegria ter você aqui junto comigo, apoiando esse projeto tão precioso. Eu tenho certeza que ele vai impactar muitas vidas. O objetivo desse podcast é trazer aqui histórias reais, inspirar você a não desistir do seu projeto, dos planos que você tem, inclusive do seu propósito. E para isso teremos muitas convidadas especiais, muitas pessoas que sentarão aqui neste podcast para trazer as suas histórias para te inspirar. Então você que já chegou, já compartilha, convida suas amigas conquistadoras para estarem junto com a gente aqui. Muitas mulheres precisam ser alcançadas nesse projeto e eu conto com você. E, inclusive, vocês estão vendo esse cenário lindo aqui que vocês estão olhando? Gente, olha que coisa linda, né? Eu tenho que agradecer a Top Care Brasil, é a nossa parceira nesse projeto. A gente contou para eles esse nosso projeto do podcast e eles abraçaram essa causa, nos emprestaram o cenário deles, trouxemos aqui os elementos para deixar a nossa cara. E eu quero agradecer. A Top Care Brasil, gente, é uma empresa de cuidadores, de idosos e de pessoas com deficiência, com cuidados especiais. E se você, inclusive, é uma cuidadora ou você deseja ter essa profissão, a Top Care Brasil ela é ideal para você. Ela tem cursos de cuidadores que vão te dar formação não só para o Brasil, mas internacionalmente. Você tem um reconhecimento internacional. E você pode fazer o curso online também. A gente vai deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais do projeto da Top Care. E você não perca essa oportunidade. É uma ótima oportunidade de crescimento profissional para você que deseja, né, trabalhar no ramo da saúde. É uma ótima porta de entrada. Então, Top Care Brasil, muito obrigada, Maria, Cid, pelo apoio. Vocês são incríveis e vocês não têm ideia do quanto Deus usou vocês de maneira especial para nos apoiar nesse projeto. Agora, gente, eu preciso compartilhar com vocês algo muito especial aqui. Né? Vocês sabem que já tem um tempo que eu e o Dia a gente vem trabalhando no livro, a gente vem escrevendo alguns livros e agora a gente tem um portfólio completo de livros já liberados para você ter acesso. Nós temos o Marcas da Sabedoria, que foi o nosso pioneiro, e também temos agora, gente, o Despertar Espiritual. São 2 livros lindos que o Senhor nos deu. E tem um livro que está quase terminando e você também poderá ter acesso, que em breve você vai poder também adquirir, que é esse aqui, A Mulher que Ousou Crer. Mas esse livro, gente, ele tem algo diferente. E para trazer um spoiler do que esse livro vai ter, ou que você vai poder conhecer neste livro, eu não vou falar sozinha e para isso eu quero apresentar vocês a minha convidada desta noite, uma convidada muito especial. Ela é de fato a pessoa que Deus colocou no meu coração para abrir com chave de ouro esse projeto. E eu estou falando da minha convidada, Dona Joelma Maria Ribeiro Saraiva. Vulgo minha mãe, gente. Não poderia começar melhor esse podcast, o nosso primeiro episódio, senão com a minha convidada especial, Dona Joelma, minha mãe. Mãezinha, obrigada por ter aceitado estar aqui. Me conta, mãezinha, como você está se sentindo em estar inaugurando esse projeto junto comigo? Para mim é maravilhoso. É assim, me pegou até de surpresa, mas assim, estou muito feliz de poder estar participando junto com a minha filha. E eu tenho orado muito para que Deus possa, né, cada dia mais abençoar a vida dela e capacitar. E aqui estou sendo
privilegiada de ser a primeira de muitos que ela vai estar fazendo nesse trabalho. Que linda! Já começou querendo me colocar águas nos olhos aqui, gente. Eita, que eu não trouxe o lencinho. Mas, gente, eu tô muito feliz. Como vocês sabem, esse projeto nasceu no meu coração. E a primeira coisa que a gente pensa é como eu vou começar. E Deus falou muito forte pra mim. Você tem que começar com a primeira mulher destemida que surgiu na sua vida. E não existe outra pessoa senão a minha mãe, que eu posso dizer que é uma mulher destemida. É uma mulher que conquistou sem medo. É uma mulher que tem uma história, um testemunho. E é por isso que o livro que eu falei anteriormente, A Mulher que Ousou Crer, é inspirado na história dela. Diego, meu esposo, ele é o idealizador desse projeto. Ele está escrevendo esse livro. E assim, os primeiros capítulos que eu já li, na verdade, o prefácio, eu já me emocionei. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas e abençoadas nesse livro. E de verdade, conquistadoras, quando ele sair, você já fica atenta para ter acesso a ele, para você adquirir. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e edificar muito o testemunho desta mulher. Mas para vocês entenderem um pouco mais, conhecerem um pouco mais da história da Dona Jo, eu quero realmente fazer aqui algumas perguntas. Essa nossa conversa vai ser um tempo onde eu vou trazer alguns pontos da história dela. Como eu falei para vocês, e ela também já sabe, esse aqui é o nosso projeto que foi idealizado para inspirar pessoas. Então, Dona Jo, mãezinha, não fique limitada com as palavras, fale aquilo que está no seu coração, porque o que importa é conhecer a tua história, né? É saber a tua jornada, é falar mesmo aquilo que está no seu coração, deixa de usar. Eu tenho certeza que as mulheres que estarão aqui, elas vão ser muito impactadas com a sua história, com o seu testemunho. Mas vamos lá. Nós temos que começar pelo início, né? E o início de tudo que eu gostaria de te perguntar é como era antes a sua vida, antes de tudo, antes de família, antes de filhos. Vamos voltar lá na Bahia, uma cidadezinha chamada Piatã, ou uma região chamada Coxó. Esse é o nome, gente, Coxó. Essa cidadezinha ou essa região foi onde a senhora nasceu, né? Agora conta pra gente como que foi essa sua jornada, né? Esse período que você estava lá, como foi crescer nessa região, como foi a sua infância nessa região. E aos poucos eu vou fazendo perguntas pra gente ir avançando aqui na sua história. Mas começa contando da sua infância, como que foi o início de tudo. Então, a minha infância foi assim, foi uma infância gostosa, porque há um tempo atrás a gente não tinha muita malícia, como diz, né? Hoje muitas coisas que eu fico lembrando, eu falo, a gente não tinha nada e a gente era feliz. Eu nasci na roça, que, como ela diz, do município de Piatã, da Chapada Diamantina, uma das cidades da Chapada Diamantina. Mas nessa época a gente morava numa roça que tem por nome que chama Coxó. É um lugar muito bonito, né? Assim, uma paisagem, mas assim, o nome é bem engraçado, né? Muito engraçado. Mas a gente foi criada lá, a gente se criou, eu me criei lá. Aos meus 19 anos eu perdi o meu pai num acidente de carro, indo daqui de São Paulo para Bahia, para lá, né? E após isso eu tive que parar a minha vida praticamente para ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. E nesse meio, lá naquela época, era muito difícil. Hoje não, hoje lá está muito conhecida. Para vocês ser sinceros, eu nem sabia que ela era Chapada Diamantina. Eu fui aprender que ela era Chapada Diamantina quando eu cheguei aqui. E depois já de um tempo, que hoje ela é famosa, mas naquela época, pelas belas cachoeiras, pelas belas paisagens. Mas naquela época a gente não se ligava muito. Mas eu vim aqui para São Paulo para trabalhar, para ajudar minha mãe a criar os meus irmãos, que ainda era muito pequeno e eu era a filha mais velha. E chegando aqui, eu fui trabalhar como babá. Calma, ela já é acelerada, gente, já tá indo. Vamos voltar um pouquinho nessa aí, vamos voltar lá na sua infância. É muito interessante porque eu acho que algumas coisas importantes da sua história, que é onde eu acredito que muitas mulheres acabam olhando para essa passagem da vida, né, de eu perdi o meu pai, ou tive que trabalhar cedo, como se fosse uma coisa assim, tipo, eu passei por isso.
Mas olhar para essa história, por exemplo, né? Nascer numa cidade que relativamente não é grande, mas está numa região muito conhecida, né, pelo Brasil e pelo mundo. E é interessante que naquela época, como a senhora mesmo falou, você não conhecia muito, né, sobre aquela cidade, não conhecia muito sobre a região que estava. Porém, mesmo assim, aquela região marcada pela sua infância foi onde você começou ali a construir a sua história. E você falou que a sua infância foi uma infância gostosa, até que teve um marco. Até esse marco da morte do meu avô, né? Como que era? Você costumava brincar? Quais eram as brincadeiras que vocês mais costumavam fazer? Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente tende a olhar para a nossa história sempre só para o lado da dor. Mas eu quero não só trazer essa vertente da dor, porque real ela existe, né? E a senhora passou por muitos processos, mas eu gostaria de também trazer essa vertente do que você desfrutou, mesmo na situação simples, do interior, da roça. Como era? Quais eram as brincadeiras que mais marcaram a sua infância? Ah, então, a brincadeira que mais marcou a minha infância era nos finais de semana que a gente se encontrava ali, as crianças daquela região ali, a gente ia pro rio tomar banho, a gente quase todo mundo aprendeu a nadar, menos eu, né? Então tem um marco de não ter aprendido a nadar. Sim, porque quando eu era muito pequena, tava uma turminha e uma das meninas era maior do que eu, fez com que eu me afogasse e eu fiquei com medo. Mas foi uma infância gostosa, uma infância que a gente brincava, que a gente tinha amizades. A gente estudava num período, ia para a escola, era longe a escola, a gente ia andando a pé, Nossa. no Quanto tempo? sol. Quantos quilômetros, mais ou menos? Acho que uns 3 quilômetros a gente andava a pé, 2, 3 quilômetros andava a pé. O outro período a gente ficava, eu simplesmente às vezes ajudava muito a minha mãe com meus irmãos que eles eram menores. Enquanto a minha mãe estava na roça trabalhando, eu estava costurando, que ela era costureira. Eu cuidava da casa, cuidava dos irmãos, brincava ali, ao mesmo que cuidava, você brincava. A gente fazia tinha os momentos da gente brincar, Então, enquanto estava no meio das tarefas, dos afazeres, ainda assim conseguia conseguia voltar, né? Acho que voltar. esse é o gostoso da criança, né? Conseguia Mesmo no voltar, processo, consegue ainda se divertir, mesmo no momento ali de responsabilidade. Sim. E a gente cresceu assim, a gente aprendendo a fazer as coisas e também brincando ao mesmo tempo. Então, assim, posso dizer que eu tive uma infância feliz. A gente ia para os pés de fruta, comer fruta. Na época da colheita, às vezes era goiaba, era laranja, era manga. Então, a gente tinha todo esse tempo para a gente poder. Era bem livre na natureza, Era livre, né? a gente foi criado livre. Uhum. E quando chegava, a época que mais marcava a gente era na época do São João, que era a época que a gente tinha aqueles momentos As bons, as festas, festas lá, aham. as fogueiras que o povo fazia naquela época. Hoje ainda faz, mas é diferente, né? É. E a gente gostava muito daquela parte que a gente vivia. Na época da Semana Santa, a gente tinha a Sexta-feira da Paixão, que a gente ia pra casa da avó pra comer, fazer aquelas panelonas de comida. Então, isso tudo marcou a minha infância. E é interessante que até aí a Joelma Mirim, a Joelma Kids, a Joelma Kids, então ela nem imaginava o que ela viria a enfrentar um pouco mais à frente. Nessa época, a senhora estudava, ia para a escola, e aí quando chegou então a notícia, e agora a gente vai para o momento da notícia da morte do meu avô, certo? Que foi bem no período onde a vida estava normal, tudo fluía normal. Trabalho, meu avô trabalhava aqui em São Paulo, minha avó lá na Bahia, cuidando das crias, dos filhos. Quantos filhos, inclusive, né? Quantos ao todo? Nós somos em 7, né? 7 filhos, né? Minha mãe teve 7 filhos. Eu tenho 6 irmãos. 3 irmãs e 3 irmãos. Olha, igualzinho, né? Pra ser de irmão. Então, 7 filhos ao todo. E aí, a vida estava normal. Até que veio, então, a notícia. Como que foi o dia dessa notícia? Que meu avô tinha sofrido um acidente e, de repente, ele já não estava mais entre vocês. Olha, foi uma notícia muito triste, que inclusive agora, em junho, está fazendo 38 anos que isso aconteceu, que esse episódio aconteceu. É algo que o tempo passou, mas eu não esqueço.
porque meu pai também não daqui para Bahia. Ele tinha comprado um carro, que era o sonho dele, tem um carro, comprou um carro, mas ele não estava dirigindo, porque ele não tinha costume de dirigir. Estava indo um primo dele dirigindo o carro. A minha irmã, que é mais nova do que eu, um ano e pouquinho, estava pronta para casar, porque lá naquela época o pessoal brincava, mas quando chegava uma certa idade, casava muito cedo. Inclusive, a minha irmã ia fazer 18 anos e já ia casar. E eu tinha na minha mente, desde aquela época, que eu não ia casar tão cedo, que eu queria estudar. O meu sonho era ser professora. E eu estava estudando para isso. Naquela época, eu estava estudando para ser professora, na época quando aconteceu o acidente com meu pai. E, inclusive, como a gente morava na roça, eu ia para a cidade, passava a semana na cidade estudando na casa de uma parente, os parentes da gente. E final de semana eu voltava. E quando aconteceu o acidente com meu pai, eu estava na casa da minha tia. Aí, na sexta-feira à tarde, eu vim para minha mãe, para lá para a roça, para a casa da minha mãe. E eu fui a última pessoa a falar com meu pai, porque eu falei por ele por telefone naquela época. E quando foi no sábado, ele ia chegar de viagem. Só que aí depois ele não chegou. Chegou só no domingo, mas já no caixão, já para enterrar. E ali, bem então, difícil. foi Foi um aonde? marco de mudança completa daquela rotina, de mesmo trabalhando, mas ainda tendo aquele tempo de diversão, de repente tudo mudou. Tudo mudou. Todos os meus planos, meus projetos daquela época mudou, porque aí eu não ia deixar minha mãe sozinha, porque eu era a filha mais velha, né? E a minha outra irmã, que poderia ajudar, ia casar, e eu tinha meus irmãos que ainda eram muito pequenos. A minha irmã mais nova, ela tinha 2 anos de idade. Então, foi aonde eu me posicionei. Não parei os estudos naquele momento, porque eu tinha que ir para a cidade, eu não podia deixar minha mãe sozinha. Hoje não, hoje lá o estudo é o essencial. Tem os carros que busca, que leva, e hoje, lá da cidade para a roça onde mora minha mãe hoje, é minutos assim, 10, 15 minutos de carro. Mas naquela época, muitas pessoas nem conheciam a cidade. Então era roça, não tinha carro e era totalmente diferente. E foi onde tudo mudou. E aí eu fiquei em casa, né, para ajudar a sua avó. E depois de 2 anos eu precisei vir aqui para São Paulo para trabalhar, para ajudar ela a cuidar, né, dos irmãos que eram mais novos. O que mais, nessa fase difícil desse processo, né, que a senhora falou, de perda, da perda do meu avô, dessa mudança de vida, o que mais fez a senhora se posicionar? Não só no sentido de ajudar a minha avó a cuidar dos seus irmãos, mas o que mais motivou a senhora a realmente não abandonar a sua mãe e até mesmo deixar os seus sonhos de lado? O que mais te motivou? O que mais me motivou, eu acho que é o conceito família. Porque naquela época eu me senti assim, na obrigação de estar junto com a minha mãe, estendendo a mão para ela, que era o momento que ela mais precisava, e ajudando ela a seguir em frente e que não faltasse nada para os meus irmãos. Eu me sentia muito feliz quando eu conseguia ajudá-lo, quando eu conseguia dar as coisas para eles. Então, assim, as minhas irmãs mais novas, elas foram criadas naquela época, mesmo elas não tendo pai, mas elas eram as meninas que tinham tudo que elas precisavam. Tanto é que acho que ela já deve ter comentado com você. Chegava a época da escola, elas tinham tudo. Isso para mim me motivou muito e eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Então, não existe arrependimento. Não. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, porque eu acho que isso é edificante para a gente. E naquela época eu não conhecia ainda a Deus, né? Inclusive, essa era a minha pergunta. Já conhecia a Deus ou não? Eu sabia que existia Deus, mas eu não era convertida, né? Mas a fé em Deus sempre eu tinha, sempre a gente teve. Que a gente foi ensinada, minha mãe era católica antes do meu pai falecer, e ela ensinava a gente sempre o Pai Nosso pequenininho, antes de nós dormir e antes de nós levantarmos, sempre orava, né, o Pai Nosso. Mas só que naquela época não tinha Bíblia, não era como hoje. E quando tinha
E tinha as coisas católicas, a igreja católica, mas era coisa assim que a gente não frequentava muito. Como muitas pessoas que se diz católico, mas nem na igreja vai, né? Uhum. Então a gente foi criada, a gente foi criada, eu fui batizada na igreja católica quando pequena, meus irmãos tudo quando pequeno, mas a gente não tinha aquela prática de fé, de ir para a igreja, de orar, de buscar, não. Depois que o meu pai faleceu, foi que a minha mãe foi para a igreja, mas aí ela foi, eu não ia. Ela foi, e naquela época ela aceitou Jesus, né? E depois de um tempo, como eu falei, eu vim para cá, né? E acabou Aí não. acabei não seguindo junto com ela. Mas os princípios e os conceitos de família sempre De família, estiveram muito sempre fortes. estiveram. E a fé em Deus e a índole, né? Ser um cristão, sempre mesmo não conhecendo ali a Bíblia como hoje a gente conhece, a gente teve. Perfeito. E aí eu tenho uma pergunta. Em que momento nessa jornada aí você veio para São Paulo, começou a trabalhar? E aí, aqui em São Paulo, a sua vida mudou também, né? Como que foi essa mudança, assim, aqui em São Paulo? Porque aqui em São Paulo você conheceu pessoas, conheceu, inclusive, o meu pai. E como que foi essa transição, assim? Chegou aqui em São Paulo, você já sabia onde ficar ou não sabia? Já tinha lugar para trabalhar ou não? Como que foi? Essa trajetória quando você chegou aqui em São Paulo? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim através de um tio meu, que é irmão da minha mãe. Ele foi lá visitar lá a região, a minha mãe, lá, a família, lá, os irmãos. E ele me fez o convite para vir. Só que eu não vim com ele. Aí depois de alguns meses, aí eu pensei em vir e aí eu acabei vindo. Só que quando eu cheguei aqui, eu pensava uma coisa e foi outra. Porque eu fui ficar na casa desse meu tio, claro, eu cheguei, fui bem recebida, fiquei na casa dele. Só que com o decorrer do tempo, não aconteceu o que eu pretendi, o que eu queria que acontecesse, que era eu trabalhar, porque o meu projeto vir para cá era trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar a minha mãe, ajudar, né, lá com meus irmãos. Só que aí eu fui morar com esse meu tio e ele era um pouco distante da família. E a esposa dele, que hoje não é mais, né, já são separados, na época, como eu era sempre de fazer tudo, acho que ela achou que por eu estar lá na casa dela, que era o suficiente, aí eles me davam um agradozinho no final do mês e estava tudo ok, mas não era isso que eu queria. E eu estava muito isolada e eu sofri muito. Foi um mês e meio de muito sofrimento. Chorava porque eu não tinha contato com ninguém, porque naquela época tinha as pessoas que vinham, a gente se encontrava e tal, né? Tinha minhas amigas que já estavam aqui também. E foi muito difícil. Até que um dia eu tive uma atitude. Falei, eu não vim para aqui para ficar presa. Eu vim aqui para mim sair, para me aprender. E eu não sabia. Onde eu andava com eles era de carro, e era assim. E aí foi quando um dia eu fui levar os meus primos na escola, e naquela época era orelhão. E eu peguei umas fichinhas lá e falei, agora eu vou ligar para minha amiga. E na hora que eu tava saindo, deixei as crianças na escola, passei no orelhão, que hoje nem tem mais. Nem sei, acho que não Coloquei tem mais aquelas lugar fichinhas, nenhum. era fichinha, como fosse uma moeda. Colocava aquelas fichinhas, liguei para minha amiga. Quando a minha amiga atendeu, ela falou assim, perguntou para mim por que eu tinha sumido. Eu falei, cara, mas eu não sumi, eu estou aqui, é porque eu não saio, eu não sei sair. Eu não sabia mesmo. Vim do interior, chegar numa cidade grande, não tinha como. Eu olhava para os ônibus passando para cima e falei, meu Deus, Dava medo, né? falei, como é que eu vou entrar num ônibus desse? Como é que eu vou saber descer? Uhum. E foi quando a minha amiga falou assim, não, você precisa vir aqui no final de semana, a gente vai te buscar. E foi quando ela veio, acho que era no meio da semana, não lembro quem foi. Quando foi no domingo, no sábado, ela vinha me buscar. E eu fui para casa do patrão dela. Cheguei lá, foi muito gostoso, que era ali no Paraíso, ali na Paulista. E ali, naquele dia mesmo, com a outra prima minha, já arrumou um serviço para mim. E eu já voltei lá no domingo à noite, já com o serviço Pegando as coisas e indo embora. Cheguei no outro dia, ela perguntou para mim, a esposa do meu tio perguntou para mim como é que tinha sido. Eu falei que tinha sido maravilhoso, que inclusive eu já tinha arrumado um emprego e que no próximo sábado eu já iria para lá com tudo para trabalhar. E foi quando no final de semana, foi no próximo final de semana, essa amiga minha veio, me buscou
e eu fui e comecei a Começou a trabalhar. trabalhar. Meu primeiro trabalho. Foi o primeiro emprego. Primeiro emprego, fui trabalhar em casa de família, Uhum. né, como doméstica. Naquela época eu não fiquei assim a ter meio assim, porque eu não sabia muitas coisas, mas assim, eu sempre fui de querer fazer, vou fazer. Serviço de casa para mim, eu nunca tive medo. E na época eu lembro que eu tinha a moça, a minha patroa lá na época, ela tinha combinado um valor, que não era tudo diferente, né, de hoje, né? Sim. Um valor. Quando foi no decorrer do mês, que fez uns 30 dias que eu estava lá, que eu recebi o pagamento, foi a minha surpresa, ela me pagou o triplo. O triplo! Porque ela achava que eu não sabia fazer as coisas, mas como ela viu que eu cuidei, que eu sabia fazer tudo, ela me pagou. Eu lembro que na época era 700 cruzeiros. Na época ela tinha combinado para mim, acho que eu ia ganhar 300 cruzeiros, e quando eu fui, 250 cruzeiros. Quando eu fui receber o salário, ela me pagou 700 cruzeiros, meu primeiro salário foi 700 cruzeiros, se fosse hoje. E aí para mim foi uma glória, né? Porque aí daí para frente eu não tive mais medo e comecei a trabalhar. Já começou o primeiro emprego tendo um aumento de salário no primeiro antes de receber o primeiro pagamento? Isso. E eu fiquei nesse lugar durante 3 meses. Depois de 3 meses, essa minha amiga que me deu a mão, ela ia para Bahia e pediu para mim ficar no lugar dela. Uhum. E eu fiquei. E esses pais, onde eu fiquei durante 5 anos. Eita. E aí, trabalhando, começando a conhecer a cidade louca de São Paulo, andando pela cidade, conhecendo lugares, foi uma fase de muita descoberta, né? E dentro dessa fase de descoberta, então, de repente, você agora chega um momento que encontra a pessoa que você se casou. Como que foi esse encontro? Eu tô resumindo aqui, a história é muito longa, mas a gente tá dando alguns saltos no tempo que vocês vão entender o propósito de tudo isso. Então, depois de quase um ano que eu já estava aqui, foi quando eu conheci o seu pai. Eu conheci o seu pai por um acaso. A minha prima era muito amiga dele. E um dia eu estava na casa do meu tio e eles moravam no fundo da casa do meu tio. E aí a minha amiga era muito amiga dele, aí ela chamou ele, eu não sei, nem lembro mais o que que era. Chamou ele que queria falar com ele, e aí na hora que eu saí, que ela chamou, eu fui com ela, nem estava na frente. Aí eu lembro que veio a sua tia, a Adriana, muito pequenininha. Eu nunca me esqueci dessa cena. E aí ela foi e falou, essa aqui é a irmã dele. É a irmã do Piuí, chamava de Piuí, né? É o apelido dele na época. E aí eu falei, ah, tá. Mas aí até aí foi só um. Depois aí na outra semana, sempre fazia as festinhas, né? Tinha as festinhas da casa que fazia minhas primas fazia. E foi aniversário da minha prima pequena. E aí ia ter uma festinha lá. E aí foi quando eu conheci o seu pai nesse dia. Aí a gente começou a conversar. Aí trocamos um beijinho. Eita, na primeira noite. Olha lá. Porque naquela época tinha um tal hoje é diferente, né? Mas naquela época tinha um tal assim, aí, vai ficar. Eu não vou de ficar. De ficar. Mas naquela época, pra mim, era. Nem imaginava que isso fosse virar. Que fosse virar alguma coisa. E daí um mês, mais ou menos, eu fui pra Bahia. Fiquei na Bahia quase 2 meses. Aí quando eu voltei, achei que a gente não fosse ficar mais junto. E a gente começou a ficar junto. E com essa história toda, ficamos 4 anos, né? Ali junto, mas assim. Esses 4 anos era o tempo ainda em que só estavam vocês dois Só ali. só namoro, só assim. Só namoro. Só namoro, às vezes final de semana que a gente via, tinha final de semana que não. Que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, se fosse hoje, acho que eu não queria, não. Acho que naquela época, né? Se fosse hoje, se fosse hoje, eu fazia tudo diferente. Tanto é que eu conversei muito com você, né, minha filha? E depois, nesse decorrer do tempo, Deus me deu você. E como foi quando você descobriu que estava grávida e ainda não era casada? Ai, foi muito difícil. Inclusive, todos os anos eu viajava para Bahia, porque todos os anos eu ia passar o final de ano com a sua avó. E esse meu patrão que eu tinha, ele me dava passagem para mim ir, ia me buscar na rodoviária, era um pai para mim. E nesse ano que eu engravidei de você, esse ano eu falei que eu ia trazer a minha mãe para cá.
porque a minha mãe nunca tinha vindo aqui em São Paulo. Ela reclamava que todas as irmãs dela já tinham vindo aqui em São Paulo, menos ela. E foi quando eu me programei, seus tios tudo já estavam aqui, só o seu tio Ed, que ainda era o ano dele vir, que fazia 18 anos, vinha para cá. E esse ano o seu tio Edmar ia vir para cá, e eu me programei para que a minha mãe viesse com as suas duas tias, que ainda era pequena, já que ele estava com 7 para 8 anos, e a Ilane já estava com 11 anos. E aí foi quando ela veio para cá, eu me programei tudo, ela veio. E nessa época foi quando eu estava grávida de você. Tanto é que a minha mãe estava aqui, eu estava grávida de você, mas eu escondendo da minha. Escondia, não falava, porque aquilo para mim foi assim. Uma vergonha. Era uma vergonha, né? Mas assim, eu pensava, né, comigo, né? No meu pensamento, né? Que se Deus estava me dando, mesmo eu não conhecendo Deus, né? Que se Deus estava me dando, é porque Deus sabia de todas as coisas. E eu lembro que eu não falei para minha mãe, mas Jaqueline era pequena, ela tinha 8 anos, e ela descobriu, ela viu eu conversando com alguma, não lembro com quem, e ela pegou, ela falou para minha mãe, chegou para minha mãe. Quando a minha mãe ficou sabendo, ela falou assim, a Jaqueline já tinha me falado. Mas assim, foi algo que aconteceu, não foi por um acaso. Você veio porque você foi um presente de Deus, e você veio para mudar a história do teu pai. Porque eu acho que se você não tivesse nascido, talvez teu pai nem aqui estaria. Mas Deus tem um plano, né? E não foi fácil, foi muito difícil, porque se eu for começar a falar assim, é tanto que eu ficar a noite toda falando. Mas eu tive uma gravidez, eu sozinha, né? Eu sozinha. O seu pai, como ele era meio descabeçado, na época, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, que eu fui falar para ele, ele falou que era para mim, que era para tirar, que ele não queria filho. Aí eu falei para ele que não, que eu não ia tirar, que eu era mulher suficiente para cuidar. Só que ele falou um dia, no outro dia ele veio e falou que não era mais para eu fazer aquilo, que ele tinha pensado, que ele não queria mais que eu fizesse, mas aí eu falei para ele, mas quem disse para você que eu ia tirar? Dependendo de você querer ou não, eu ia tirar. E aí ficou, mas eu tive uma gravidez, aí eu trabalhava no meu trabalho, lá no lugar onde as pessoas eram como se fossem os pais para mim. Só que lá minha patroa também engravidou na mesma época. Tava eu e ela grávida. E eu cuidava de um menino que eu fazia tudo com ele. E aí eu pensei, como que vai ser depois? Eu com você, ela com outra criança e mais uma menina. Não tinha como eu. E aí foi quando, né, eu fiquei até o último mês lá, a filha dela nasceu primeiro que você. Eu ajudei no que eu pude. Depois que a menina já estava com um mês, eu arrumei uma pessoa, deixei lá com ela e fui me preparar para que você nascesse quando você chegou, né? E quando você chegou, foi momentos muito difíceis. Passei a minha gravidez toda, com seu pai não me acompanhou em nada. Mas, né, eu não desisti e fiquei. Quando você nasceu, a gente foi morar junto com ele. A gente foi morar na mesma casa, num quartinho. E aí foi quando comecei a passar por muitas lutas. Foi aí, então, que você começou a deparar com relacionamento funcionando. Porque até então era só um garoto que estava apaixonado, estava já 4 anos namorando, mas aí quando soube da gravidez, assumiu ali mesmo tendo. Mas quando foi morar junto, Quando estavam na mesma casa, foi então que tudo desmoronou. Tudo desmoronou. E foi, O que aconteceu? então, Na verdade, assim, eu quero te perguntar dessa forma que eu acho que vai fazer mais sentido. Quando que a senhora começou a perceber que seu relacionamento ele estava destruído? Que ele era um relacionamento, assim, quebrado? foi quando você nasceu. No dia que eu estava no hospital, o teu pai não foi me visitar, nem foi me buscar no hospital. E aí, quando eu cheguei com você e a mãe dele morava, a sua avó morava do lado, né? Assim, era no mesmo quintal. Aí ele ficou lá no quarto da sua avó. Enquanto eu cheguei do hospital, ele só foi ver você na hora que não tinha mais ninguém em casa, que as minhas amigas estavam lá. Que ninguém estava, que ele entrou no quarto para ver você. E depois de 10 dias que você tinha nascido,
que eu descobri. Acabei descobrindo. Eu desconfiava, mas não tinha certeza. Mas aí eu descobri que seu pai, ele usava droga. E foi quando esse dia eu falei, Jesus, onde eu vim parar? E aí meu leite secou, porque foi muito difícil, eu não tinha mais leite para dar para você, porque eu tinha bastante leite, mas o leite foi diminuindo, com muitas lutas, e aí foi onde veio todas as lutas e toda a tempestade que eu passei. E aí eu fiquei nessa luta quando você fez 1 ano, aí foi quando eu fui para a igreja, quando eu aceitei Jesus. Quando eu Então, no meio desse caos, aconteceu a sua a conversão. minha conversão. Precisou acontecer tudo isso para mim poder enxergar e acreditar que Deus é Deus. Mas quando eu fui para a igreja, uma amiga da sua avó, que era a Ivone, que hoje não está mais entre a gente, ela me fez um convite. Ela falou dessa forma, Mari, vamos para a igreja. Hoje é dia de campanha, um dia de quinta-feira. Vamos lá buscar a Deus, para que Deus abra as portas de um trabalho para você, porque até aí eu não podia mais trabalhar, porque eu não tinha com quem deixar você. E eu fazia um bico, porque esse meu patrão me arrumou, ele me dava cesta básica, esse meu ex-patrão, ele que me ajudava, mas eu precisava de um emprego mais fixo. E foi quando ele falou, vamos para a igreja, e vamos orar pelo Alaíus para que Deus possa mudar a vida dele. E foi quando eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, no dia que eu cheguei lá, Deus usou aquele pastor para falar. Parece que ele sabia tudo o que estava acontecendo comigo. E foi quando eu olhei para a Ivone e falei, Ivone, você me chama para a igreja, me conta toda a minha vida para o pastor. Ela falou assim, você está louca? Eu não falei nada para o pastor. É o Espírito Santo de Deus. E aí foi quando o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida e foi quando eu nunca mais arrendei o pé da igreja. Então, daquele dia em diante, nunca mais eu deixei Cristo. saiu. Nunca mais. Veio muitas lutas, muitas coisas para me deixar. Se fosse o caso, né? Tem pessoas que acham que a igreja é só... Não, mas Deus me sustentou. Deus foi me moldando. E foi aonde eu tive a convicção de buscar pela minha família. Foi aonde o Espírito Santo de Deus trabalhou para me buscar pela vida do teu pai. E era dessa forma que eu pedi. Senhor, se for a tua vontade, que eu venha construir uma família com a Laís, então que o Senhor mude a história dele. Que o Senhor faça diferente. O Senhor transforme a vida dele para pregar o teu evangelho. E eu quero uma família diante do teu altar. E aí eu comecei a buscar, e comecei a orar, e comecei a buscar, e comecei a orar, e não foi um dia, não foi 2, não foi 1 ano, não foi 2, foi durante 4 anos. E foi aonde, depois de 4 anos, seu pai se estabilizou na igreja. E dentro desse processo vieram muitos momentos de dúvidas, provavelmente, né? Porque a circunstância, às vezes, ela não vai sendo favorável e aí vai batendo aquela dúvida. Será que eu tô fazendo certo? Será que realmente é isso mesmo? Como que foi esse começo da jornada? Ir sozinha para a igreja, com uma filha, uma situação caótica em casa, o marido usuário de drogas, não sendo tão presente, vivendo toda essa situação. Como foi esse processo de ir para a igreja sozinha? Era vergonhoso? Você tinha medo? Você tinha vergonha? Como era esse sentimento que vinha no seu coração todas as vezes que você estava nessa jornada ali e se via sozinha? Olha, deixa eu te falar uma coisa assim. Se eu falar para você que eu sentia vergonha, eu tô mentindo. Era onde eu encontrava refúgio. Quando eu chegava na igreja, era onde eu encontrava refúgio. Então, ali teve as pessoas com quem eu compartilhei a minha dor e que me ajudou bastante. O pastor daquela época também me ajudou bastante. E era onde eu encontrava refúgio, porque eu via muitas pessoas da família mesmo, todo mundo de costa virada, e achava que eu era louca. Mas eu sabia que eu estava buscando em Deus e que Deus ia transformar a vida do teu pai. Porque no fundo, por mais que às vezes tinha hora que eu sentia raiva, angústia, no mesmo tempo vinha aquele bálsamo e falava que eu precisava ajudar ele. Eu sentia que eu precisava ajudar ele. Ele não era aquela pessoa que o mundo estava falando que ele era. Porque o teu pai, ele sempre foi trabalhador, sempre foi honesto. Mesmo ele usando droga, ele bebia. Mas seu pai nunca pegou uma agulha de ninguém.
Ele trabalhava para sustentar os vícios dele. Ele não trazia dinheiro para casa, mas para os vícios dele, ele tinha o dinheiro e ele, pelo menos, graças a Deus, que ele não precisou pegar nada de ninguém. Se a gente mandasse ele comprar uma coisa, se sobrasse uma moeda, ele trazia e devolvia outra. Quantas vezes a mãe dele pedia para ele comprar uma coisa, ele ia lá, comprava, chegava e devolvia outra. Então, assim, foi uma índole linda do teu pai, que ele já tinha esse vínculo de Deus na vida dele. Mas acho que foi isso que fez tudo, às vezes eu não desisti. Talvez se ele roubasse, se ele fizesse algo errado, porque o vício é uma doença, é algo terrível. Agora, a pessoa fazer maldade, roubar, pegar o que deu, isso aí já é coisa ruim, né? Já é um espírito ruim que está ali querendo fazer com que as pessoas destroem outras vidas, né? Então, ele estava destruindo, na verdade, só a vida dele. E dentro de tudo isso, como foi enfrentar, embora ele não fizesse nada de errado nesse sentido para os outros, mas ele estava perto de pessoas que faziam. E aconteceu um momento trágico, que foi o fato dele parar numa prisão de forma inocente, mas parou. Foi um laranja ali no meio da história. Como foi enfrentar isso, sabendo que ele estava na prisão, mesmo não tendo culpa, mas que ele estava com pessoas que não deveriam estar, e isso gerou algo, assim, catastrófico, né? Um sentimento para a senhora com uma filha, o marido agora preso. Como foi lidar com isso? Então, foi assim, quando aconteceu isso, porque o seu pai, ele saía toda sexta-feira para jogar bola. E ele andava com pessoas que fazia a venda, né, do negócio lá. E um belo de um dia ele saiu para jogar bola e ele acabou ficando no lugar do dono, ele e outro rapaz, e quando aí a polícia veio a paisano, como se fosse um comprador, marcou a nota, comprou, e ele foi preso por esse motivo, porque ele comprou, e aí o rapaz, o dono lá, falou assim, a primeira que vender, o dinheiro é para vocês tomar cerveja. E calhou que quando eles compraram, o policial que veio a paisano comprou, foi a primeira compra, e o menino pegou, falou assim pra ele assim, mandou teu pai guardar a nota, porque era da cerveja deles. Teu pai enfiou no bolso, só que depois a polícia voltou, então seu pai, como a nota estava no bolso do teu pai, ele foi como chefe do tráfico. E o seu pai marrento, naquela época, quando a polícia falava coisa, ele questionava. Aí eles foram presos pela Rocan, né, que fala. Apanhou muito. E esse momento, mas isso aconteceu porque Deus permitiu. Porque isso já tinha acontecido atrás, uns 2 meses atrás, que um amigo dele tinha sido preso nesse mesmo lugar, com esse mesmo propósito. Só que aí ele não estava na hora. Só que aí o menino foi preso, mas saiu no outro dia seguinte. Só que quando aconteceu com ele, acho que ele achou que ele ia sair no outro dia seguinte. Mas ele não saiu. Ele ficou quase 4 meses lá. Mas isso foi para a restauração da vida dele. Então, esse processo da prisão foi um processo de Deus para restaurar. Tanto é que quando chegaram falando para mim do que tinha acontecido, simplesmente eu olhei e falei, bem feito. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque Deus já me deu aquela certeza que aquilo estava acontecendo, que Ele ia transformar a vida dele. Ele precisava de entender. Deus foi mostrando. Antes disso, Deus tinha mostrado um sonho dele, falando que ele ia ser preso, tanto é que ele fala isso hoje, e ele falava, não, eu não, imagina, isso não é comigo, não. Só que Deus quis mostrar de uma forma que ele não entendeu. Só que aí precisou passar por esse processo. Em momento nenhum, eu senti vergonha, senti medo, porque eu sabia que Deus estava transformando a vida dele lá dentro. Tanto é que quando ele saiu, foi aonde ele foi buscar Jesus. Então, a saída dele foi um momento crucial, que dali ele já saiu. Tanto é que quando ele já saiu da liberto de uma coisa, que ele fumava muito cigarro. Ele já saiu liberto do cigarro. Ele nunca mais botou cigarro na boca dele. E aí ele começou a ir para a igreja. Só que ele foi para a igreja, mas ainda os vícios lá fora ainda eram muito fortes. Então ele ainda foi para a igreja, ficou na igreja um tempo, se batizou, depois ele ficou praticamente um ano e pouquinho fora. Mas aí depois foi onde veio outros, né? Através dessa prisão, porque ele saiu pela porta da frente e achou que não tinha nada. Só que a promotora na época recorreu e o advogado que estava no caso
não, não falou, não foi atrás, e aí ele ficou como procurado. Tanto é que o outro rapaz que estava com ele, que foi preso junto com ele, saiu no mesmo dia que ele, depois de um tempo, esse outro rapaz ficou mais 2 anos preso, por causa desse processo. Só que o seu pai não foi, que é com Deus. Aí foi quando ele voltou para a igreja, se afirmou com Cristo, e aí foi aonde ele ficou sendo procurado por um bom tempo, e acho que algumas histórias você também lembra. E depois aconteceu muitas coisas que ele foi liberto, assim, de uma forma que Tem nem ficha não criminal. tem nem ficha criminal, né? Que tem a história toda, que a gente contando fala que é uma história, mas foi Deus trabalhando. Esse processo que ele ficou, a polícia atrás, chegou um belo dia, ele contratou um advogado, e quando o advogado chegou lá, falou, não, mas aqui não tem nada, não. Vinha uma pessoa que tirou toda a acusação que estava sobre ele. E foi um homem lá. Depois disso, já tinha passado o quê? Uns 7, 8 anos já depois disso. Tinha tirado toda aquela acusação. Então, assim, não foi esse homem que foi lá, foi o anjo do Senhor. Mas nenhum momento, eu creio que foi a minha fé e a minha força de confiança em Deus mesmo. E Deus, quando Ele fala que Ele transforma, Ele transforma. Deus, quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Por isso que eu tenho muita fé. E eu falo, Deus, Ele é, assim, tremendo. Não adianta a gente achar que, mesmo as coisas não estando acontecendo, que Deus não está fazendo. Porque Ele está fazendo. E é interessante que uma coisa que a senhora não desistiu, e aí a gente pode olhar, fazer uma linha paralela aqui. A Joelma, lá da Bahia, que não desistiu da família, mesmo no momento caótico, ela também não desistiu da família quando ela estava em São Paulo, que também estava passando por um momento caótico. Então a gente vê 2 cenários diferentes. Uma era uma filha querendo ajudar a mãe, e agora era uma mãe querendo trazer uma família para sua filha e também restaurar o seu casamento. Mas em todo o tempo a gente vê uma mulher que foi destemida no quesito familiar, que não quis abandonar nem aqueles que amavam e nem a sua própria família. E se a gente pudesse trazer aqui de lição para essas mulheres que estão assistindo a gente, né? Ouvindo a sua história, ouvindo parte, né? Porque a história, na verdade, detalhada, é muito longa, mas entendendo esses lápis, né? Desses pontos que você viveu com a sua história, você poderia trazer, assim, o que impactou mais ao ver toda essa mudança no seu coração? E ao perceber que Deus, ele realmente pode transformar. O que você diria para essas mulheres que elas, às vezes, estão enfrentando situações difíceis hoje, talvez no casamento, talvez mulheres também que estão com filhos no colo e maridos totalmente distantes. O que você diria para essas mulheres sobre transformação? Qual é o conselho que você daria para essas mulheres? Então, o conselho que eu daria para essas mulheres é não desistir. Se você ama a sua família, se você tem um projeto de vida, não desista. Por mais difícil que seja, só tem uma coisa que você tem que fazer. Confiar em Deus, ser forte, ser sábia. Mesmo que às vezes vem momento que você se sente muito frágil, triste, chora, lamenta, mas nunca desista. Porque Deus é aquele que está no controle e Deus ama. Então, se você tem um marido hoje que às vezes tem vícios ou que não tenha vício, mas tem outros tipos de coisas que acontecem, não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos e não desista da tua família. Porque eu acho que Deus ama a família e família é a constituição. Ela é construída para que nós tenhamos vidas e vidas com abundância. É quando você tem a sua família. Mesmo difícil, se você é uma mãe que está com um filho que está com problema, não desista. Se você é uma esposa, não desista. Se você é uma filha, não desista. Porque eu acho que família e para as esposas, eu sei que é muito difícil você ter um marido, ter um esposo que você não pode contar. É difícil. Eu já passei por isso. Hoje eu tenho um esposo que eu posso contar com ele 24 horas por dia. Hoje eu falo aquilo que ele não fez por mim antes, ele faz hoje. Mas antes eu não tinha. Mas não desista. Busca. Mas em primeiro lugar, busca em Deus.
E quando vinha algumas coisas, alguma angústia, não sinta vergonha, não sinta medo. Ora, pede ajuda. Seja forte. Seja forte e corajosa. Porque vocês vão vencer. Temos que ser mulheres de fibra, mulheres destemidas, mulheres de garra. Porque a mulher, quando ela quer, ela vence. Eu tenho certeza, porque eu já venci e vou vencer muitos obstáculos que possa vir na minha vida, ou que eu estou enfrentando, eu vou vencer. E já venci muito. A base de tudo é a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E todo esse tempo, o que te sustentou foi essa fé. Idealizando, visualizando aquilo que ainda não tinha. Mas enxergando, crendo e não desistindo. Eu enxergo além do... Assim, eu via naquela época... Eu via o Alailson ministrando, eu via ele pregando o evangelho, e tudo aquilo que eu idealizei, que eu busquei, que eu chorava. Às vezes a minha sogra falava assim, nossa, você chora tanto na igreja, mas eu não estava chorando, eu estava ali falando com o Pai, o Espírito Santo de Deus me movendo. E eu tinha essa fé e essa convicção. E eu vi, e eu creio que Deus, ele jamais nos abandona. Jamais. E aquilo que visualizou, você viveu. Eu vivi e estou vivendo. Né? Glória a Deus. Escolhas a trilhar caminhos diferentes, porque eu costumo dizer que ser sábia é você aprender também com a história dos outros. E a minha mãe, ela me ensinou muito, coisas certas e coisas também que não eram certas. Mas todo o tempo, o aconselhamento que ela me trazia, as conversas que a gente tinha, foi me inspirando a também fazer escolhas na minha vida, né? Eu tive uma trajetória relacionada a casamento completamente diferente, graças a essa mulher, né? Graças a esse cuidado que ela me deu, de falar, de não esconder a história dela, de não esconder as coisas erradas que ela fez, as escolhas erradas que ela fez, as dores que ela passou. E é por isso que eu falo, se você é mãe, não esconda a sua história dos seus filhos, né? Porque às vezes você tem vergonha da sua história, alguma coisa que você fala, mas se eu falar, isso vai dar legalidade para minha filha, ou meu filho fazer. Não, pelo contrário. É o contrário, porque você vai mostrar para ele ou para ela que você não quer o mesmo destino, não quer a mesma dor. E nada melhor do que você saber que o seu pai e sua mãe não te escondem nada. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram muito sinceros com a história deles. Eles nunca esconderam, nunca quiseram maquiar. Na verdade, eles sempre contaram a verdade, para que eu pudesse fazer uma escolha diferente e meu irmão também. E hoje eu posso dizer, se eu tenho um casamento diferente, abençoado, pude experimentar coisas que minha mãe não pôde, né? E ela, na verdade, ela viveu depois de alguns anos, como foi entrar de noiva na igreja, poder casar, viver todo o sonho que ela queria ter vivido lá na juventude dela. Mas ela veio experimentar depois porque Deus é assim. Deus, ele restaura sonhos. Mesmo aqueles que parecem que já não dá mais tempo de viver. Eu fui florista do casamento da minha mãe. O Pedro tinha 3 O anos. meu irmão foi o pajem entrando com a Bíblia, mas tudo isso veio depois. A família, ela não se perdeu. Então, se hoje você tem uma história que está marcada por talvez sonhos que não foram realizados, projetos que talvez não aconteceram, família frustrada, vendo seu marido e achando que seu casamento não tem mais jeito, ou que esse sonho do casamento para você já está tarde demais, eu posso dizer que para Deus nunca é tarde. Sonhar para Deus nunca é tarde. Então, se você crê, assim como a dona Joelma, que foi destemida, que conquistou sem medo, ela conquistou a família que ela sonhava. E para completar, eu conquistei o seu casamento foi a minha conquista. Porque eu orava para que Deus preparasse um marido para você. E hoje o seu esposo é aquele que até me emociona. É aquele que eu pedi para Deus, sabe? Tanto é que quando você conheceu ele na faculdade, eu tive um pouco de medo pelo que eu já tinha passado. Porque eu não sabia, eu tinha medo. Eu tinha medo de você ser criada na igreja, ter os princípios e encontrar uma pessoa que te tirasse do caminho do Senhor.
E muito pelo contrário. Você conheceu uma pessoa que quis buscar a Cristo. E depois de um tempo, aquela desconfiança que eu tive, ele foi a pessoa que eu quem confiava. Tanto é que quando eu sabia que você estava com ele, eu estava feliz. Você estava trabalhando, eu mandava no Diego, você vai buscar a Esther? Ele disse, vou, Mari. Então, assim, todos os dias eu ficava tranquila, sabendo que você tinha que te buscar. Ele foi aquele homem que eu pedi para Deus e Deus preparou. Você teve um namoro e um casamento que eu acho que nenhuma cristã até hoje teve. Porque eu lembro quando vocês começaram a namorar, quando vocês se noivaram, quando vocês se casaram, como foi tudo diferente. Então, aquilo que eu não tive, eu pude ver a minha filha tendo. Então, isso para mim não tem preço. Por quê? Porque é o conceito família. Eu busquei por uma família e Deus preparou tudo. Glória a Deus. E agora, o genro, que até. Gente, vocês viram que ela nem se emocionou para falar, mas do genro se emocionou. Que isso, hein? Ele tá comemorando lá atrás. E até o próprio genro que tomou a decisão de escrever a sua história, né? Então já deixa aí para Ele vocês. não é um genro, ele é um filho, sabe? Tanto é que quando eu e o Laís nós estamos orando, nós oramos pelos nossos 3 filhos, né? Você, Diego e o João Pedro. Esses são os nossos 3 filhos. Glória a Deus. E deve ter uma outra filha também, né? Ah, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E agora, conquistadoras, depois, nossa, até me desconcertou aqui. Eu tô tentando segurar para não borrar, porque eu esqueci o lencinho, ó. Próximo, produção, temos que ter guardanapinho aqui, lencinho, porque as lágrimas correm aqui. Mas já fica então para vocês, né, essa história linda da minha mãe. A gente aqui resumiu, porque é muita coisa, né? E assim, eu quero deixar aqui para as mães, você mãe, ora pela sua filha, independente de qualquer relacionamento que você teve. Não deixa que o relacionamento ruim que você teve venha surgir na vida da sua filha. Ora na vida dela, profetiza um casamento tanto para sua filha como para os seus filhos. Não desista da família, porque a família é continuidade. Tanto é que eu quero neto. Olha, tá ficando registrado aqui. Ei, vamos encerrar agora, brincadeira, gente. Amém. Teremos, glória a Deus. Eu aceito e recebo, Deus, o tempo certo, com certeza. Vamos multiplicar aqui a família Saraiva e crescer, né? Então, conquistadoras, eu quero, assim, agradecer você que esteve aqui com a gente, que assistiu nosso primeiro episódio de Destemidas. Dona Joelma contando o testemunho dela e que bênção, né? A gente poder viver esse tempo tão precioso aqui. Foi maravilhoso poder rever e ouvir a história da minha mãe. E tudo isso a gente vai contar com mais detalhes, com preciosidade de informações, daquilo que Deus trabalhou no livro A Mulher que Ousou Crer. Então, assim que estiver disponível, se eu fosse você, eu não deixava de fora, hein? E a Dona Jo vai mandar autografada ainda, hein? Se assim a gente conseguir, vai ser uma bênção. Então, sim, você já se programa, porque em breve ele estará disponível para vocês. A gente vai contar. Me acompanhe nas redes sociais para não perder tudo que está acontecendo. Se inscreva aqui no canal para não ficar de fora das nossas dopaminas, de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Sábado, a gente tem um ponto de acesso às 10 e agora nós temos o nosso podcast Destemidas, todas as segundas-feiras, às 20 horas. E você não pode ficar de fora. Um grande beijo, conquistadora. Agora a gente dá um tchauzinho aqui, ó. Tchau. Pra todo mundo ver. Obrigada por estar conosco. Foi muito bom ter você conosco, viu? Deus abençoe a sua vida e compartilhe. Manda um beijo, mãezinha. Um beijo, conquistadoras. Tchau, tchau.